Muito bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, nessa terça-feira muito abençoada. Espero que as ricas bênçãos do Senhor venham sobre você e todo o seu lar. Estamos reunidos para mais um café diário em nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de João, capítulo 8, versículo de número 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Sabemos que o mundo em que nós vivemos, ele caminha para um destino cada vez mais distante de Deus. Cada um procura a sua felicidade, cada um procura os seus prazeres, cada um procura o seu Deus, cada um procura a sua realização. E nessa busca incessante de prazer, de felicidade, de realizações, muitas das vezes nós não paramos para pensar no que de fato o Criador espera de cada um de nós nesse plano terrestre em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Deus, em João capítulo 3, versículo 16, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por causa de um de nós. E nessa entrega que Deus fez, através do seu Filho Jesus, Deus fez um grande sacrifício de oferecer o seu Filho como resgate pela nossa vida. E Deus espera que cada um de nós também façamos diariamente o nosso sacrifício para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Ele. Nós passamos a vida toda tomando decisões. Nós escolhemos o que comer, nós escolhemos o café da manhã, o que vestir, se pegamos os ônibus ou se caminhamos, qual tarefa começamos o dia, uma decisão após a outra, dia após dia, ano após ano, nós estamos tomando decisões, tomamos escolhas. E Deus, Ele deu a cada um de nós o livre acesso de escolha. Deus, Ele nos deu aquilo que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Quer dizer, a Bíblia não, porque a Bíblia não fala explicitamente sobre o nome livre-arbítrio. Mas nós vemos que Deus nos fez seres não programados para obedecer. Deus nos fez elementos livres para escolher. E Deus, Ele nos dá essa capacidade de escolha, inclusive até de rejeitá-lo. Podemos usar essa liberdade para o bem ou para o nosso mal. A escolha é nossa, mas há uma decisão muito importante, que é a maior decisão que nós podemos tomar em toda a vida, que é seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha 13 anos de idade. Não vim de um lar cristão, vim de um lar católico. E todos vocês sabem que o católico, por mais que leia uma Bíblia, mas lê a Bíblia de forma errada, interpreta a Bíblia de forma errada, ao seu bem prazer. Você sabe que a Bíblia mesmo cristã, ela só aceita adoração a Deus, a Jesus, à Trindade e ao Espírito Santo. Não há espaço para adoração para mais ninguém. Então, eu vim de um lar católico. Eu me prostrava diante das imagens até o dia em que eu tive com 13 anos o conhecimento da verdade. E essa verdade, ela me libertou. Como nós lemos no texto, Jesus, Ele é a luz do mundo, ou seja, eu estava andando na escuridão e os meus olhos foram abertos através da luz de Cristo. Talvez você, querido, que está me ouvindo nessa manhã, já é um cristão fiel, é um cristão já maduro, é um cristão já com experiência. Mas é muito bom nós lembrarmos para não cair no adormecimento do tempo.
Porque o tempo, ele nos faz muitas das vezes adormecer, inclusive na caminhada cristã. A gente acha que só porque já está na igreja é o suficiente. E precisamos lembrar que todos os dias nós precisamos nos converter, nos humilhar, reconhecer Cristo em nossa vida. Então, eu convido você nessa manhã, querido, mais uma vez, diariamente, sempre que eu tenho oportunidade, estou falando para você, enquanto você não aceita Jesus, enquanto você não entrega a sua vida para Jesus, você não pode ser chamado, considerado um cristão, pode ser considerado alguém salvo, porque o que a Bíblia nos orienta é que a salvação, ela vem através de aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador. Esse é o passo primordial, aceitar ao Senhor como seu Salvador. Você pode gostar de ouvir mensagem, você pode gostar de ouvir os café diário, outras mensagens de outros homens e mulheres de Deus, mas se você não tomar a decisão, não adianta. Eu lembro que minha mãe, antes de aceitar a Jesus, alguns anos atrás, ela mesmo falava: eu só vou para a igreja, só vou tomar a decisão de aceitar Jesus quando eu for de verdade. Quando eu for para tomar decisão de verdade. Não é para ficar brincando, flertando, não. Eu vou quando realmente eu sentir que Deus está me chamando. Só que minha mãe não ficava esperando dentro de casa. Minha mãe ia buscar, minha mãe ia às igrejas, visitava. Quantas vezes eu levei minha mãe quando eu ia pregar. Então, assim, até que Deus falou com a busca dela. Não foi através de mim que minha mãe aceitou Jesus. Ela buscou a Deus e ela viu que era o momento de tomar a decisão. Não, agora sim eu vou aceitar a Jesus. Eu vou para a casa de Deus. Eu vou fazer. E hoje minha mãe louva, minha mãe está recebendo oportunidade, minha mãe está evangelizando, minha mãe está envolvida na obra de Deus. Porque ela ouviu o chamado de Deus. A Bíblia diz em Zacarias, se me falha a memória, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Mas eu ficar somente dentro de casa ouvindo mensagem não vai resolver. Eu preciso também buscar a Deus, visitar, para mostrar para Deus que eu quero. Eu não quero algo forçado, imposto pelo homem. Eu quero ter uma experiência com Ele. Eu quero ter o conhecimento, quero ter a experiência com Ele. Mas eu preciso buscar a Deus na sua casa. Não adianta ficar dentro de casa, no famoso Cristo em casa, só ouvindo mensagem dentro do lar. Tem que buscar, tem que ir à igreja, tem que se relacionar, tem que realmente bater cabeça e aprender para poder você ter a sua experiência com Deus. Então, se nós escolhemos seguir a Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador, abriremos nosso coração para receber tudo o que Ele quer de nós, tanto nessa vida quanto na vida eterna. Em Jesus temos esperança, a luz e a certeza de que desfrutaremos de sua presença para sempre. Então o mundo, ele vive em uma escuridão espiritual, um breu espiritual, onde você pode estar com os olhos abertos ou fechados, não tem diferença nenhuma. O mundo só terá clareza quando entender e aceitar o Senhor Jesus. A oração dos verdadeiros cristãos é que Deus ele traga um novo avivamento, como Ele fez no início da igreja primitiva, quando o seu Espírito Santo veio à terra, aonde os homens tiveram seus olhos abertos. A oração de nós cristãos hoje é para que esse avivamento se repita em nossos dias, porque só Deus, irmão, só Deus com seu Espírito pode fazer com que o homem se converta do seu mau caminho. A gente prega, a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz passeata cristã, a gente faz marcha para Jesus, a gente faz um monte de coisa, mas é só para crente. Então, assim, o objetivo é atingir quem ainda não é. Eu não sou contra eventos cristãos, não sou contra, participei de muitos, é maravilhoso, edificante, mas nós estamos voltados somente para quem é cristão e estamos deixando de lado quem não é cristão. Então nós não estamos nos preparando para quem não é cristão. O objetivo de Jesus é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para nós sermos pescadores de homem. Pescar quem já está dentro do aquário, para quem já está salvo,
Qual é a finalidade? Então a nossa finalidade é nos prepararmos, pedimos a Deus para nos encher, para pregar e ganhar almas que ainda não estão salvas, pessoas que estão que ainda não aceitaram Jesus, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão frustradas com igrejas, pessoas que estão nesse que as pessoas chamam de que são aquele grupo de pessoas que se afastaram, desviadas da igreja, que é um grupo chamado de desigrejado. Esse grupo tem crescido muito. Então esse é o público que nós devemos atingir. Pregar só para crente que já glorifica, crente que já conhece a palavra, entendeu? Vira uma sociedade fechada, só ali, não tem interesse de buscar as pessoas que estão lá fora. Então minha oração, creio que a oração de muitos homens e mulheres de Deus é para que Deus nos avive para ter o Espírito Santo para buscar aqueles que ainda não são, para convencer aqueles que ainda não são, porque às vezes as nossas palavras são muito bonitas, nossas palavras são muito agradáveis, nossas palavras às vezes são muito bem-vindas no meio das pessoas que nos ouvem, mas às vezes não tem tido o poder necessário de Deus para poder trazer essas pessoas para Cristo, porque só o Espírito Santo de Deus convence o homem do caminho, da justiça e da verdade. Somente Deus pode quebrar o coração do homem. Então, para nós encerrarmos, a Bíblia Sagrada nos diz em João capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, eu sou a porta, Jesus falando, ele é a porta. Para que serve uma porta? Para você entrar. Nessa porta você entra, você sai. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tem muita gente que pega esse versículo, inclusive eu, na minha ignorância no início, e acreditava que essa parte, quando fala sobre o ladrão vem para roubar, matar, destruir, era o diabo. E depois a gente foi aprendendo, né, que na verdade aqui o ladrão não está se referindo ao diabo. O ladrão está aqui se referindo àquela pessoa que finge que é o pastor das ovelhas. Aqueles homens, aqueles líderes religiosos que dizem ser de Deus, mas na verdade ele veio para matar, roubar o que as ovelhas têm. Você tem visto aí diariamente aí os ladrões da fé, e destruir as ovelhas. Mas Cristo veio para dar vida. Então, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil de pessoas descompromissadas com a verdade de Deus. Mas Deus ainda está no controle de todas as coisas. Ele ainda é Senhor, Ele ainda é soberano, Ele ainda é Deus. E tem colocado homens e mulheres para estender as mãos para aquele que precisa. Você que nessa manhã ainda não aceitou a Jesus, eu te faço um convite. Aceite a Jesus, entregue o seu caminho a Ele e você verá o que Ele vai fazer na sua vida e na sua casa. Não perca mais tempo, irmão. Não perca. Aproveite a oportunidade, porque o Senhor Jesus está voltando. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.